Olá, sejam bem-vindos a mais um web papo aqui do canal Além da Conversa. Eu sou a Nayara Ramos, sou coordenadora da Escola Crescer, especialista em desenvolvimento do potencial humano, psicologia positiva, e hoje eu recebo aqui o Cláudio Reco, que também é certificado em disciplina positiva, e nós vamos falar hoje sobre os adolescentes. Como que a gente consegue, né, aproveitar essa quarentena, tudo que está acontecendo, para estabelecer mais conexão com os nossos filhos adolescentes? Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Oi, Ara, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar para mais gente, né, sobre a disciplina positiva e, na verdade, sobre essa relação, que é uma relação importante, né, de pais e filhos, uma relação fundamental, né, na vida de cada um de nós. E é um prazer poder colaborar, né, nesse momento, que é um momento diferenciado, mas colaborar sempre, né? Acho que você pode começar falando um pouquinho sobre a disciplina positiva, né? Para a gente inteirar as pessoas que não conhecem, e aí a gente vai entrando aí na grande importância que tem a conexão na vida de todos nós, né? Nós nascemos, fomos criados para viver em comunidade, em conexão mesmo, né? Uns com os outros. E nesse período de quarentena, tem muitas famílias assim que estão até assustadas por estarem, né, com os filhos em casa, os filhos adolescentes, conhecendo ou desconhecendo os próprios filhos, não é isso? Verdade. Eu conheci a disciplina positiva há 2 anos, então é pouco tempo, perto dos meus 58 anos de idade. O meu interesse, num primeiro momento, foi como educador, como professor. Eu sou professor aqui em São Paulo, de escolas particulares e de cursinho pré-vestibular. Eu dou aula há 38 anos e praticamente todo esse tempo eu trabalhei com adolescentes, né? E eu acho que eu comecei a dar aula quando eu tinha 19 anos, eu era meio adolescente ainda, e os meus alunos continuaram adolescentes, né? E eu fui crescendo. Mas eu convivi esse tempo todo com os adolescentes. O ano passado recebi um convite para coordenar uma escola, e isso então aprofundou, né, o meu interesse por buscar mais coisa, por estudar mais. Foi quando eu conheci a disciplina positiva. E dentro da disciplina positiva, o meu maior interesse foi com relação aos adolescentes, né? Porque, num primeiro momento, a disciplina positiva, e talvez muitos que estão nos ouvindo aqui não conheçam, né, nunca tenham ouvido falar, num primeiro momento, a disciplina positiva ela é uma filosofia de educação parental, né? De educação de pais, mães para filhos, tá? Mas que acaba se estendendo para a escola e para outros ambientes que envolvam a formação de crianças, a formação de jovens, né? E essa filosofia, ela se desenvolveu a partir da obra de dois psicanalistas, dois psiquiatras austríacos que viveram em Viena. O primeiro deles, né, o Adler, Alfred Adler, é contemporâneo do Freud, apesar de não ter compartilhado exatamente das mesmas ideias do Freud, né, mas uma época que a Áustria era um grande centro cultural e de pesquisa e de ciência, né? E depois, um discípulo do Adler, que é o Rudolf Dreikurs, que considera que a educação, os dois consideram, a disciplina positiva considera que a educação ela tem que se basear em um binômio, né, que é ordem, né, e aí, como ordem, a gente entende estrutura da educação e responsabilidade e liberdade, né? Ou seja, que acabam dando origem a um binômio que nós usamos muito na disciplina positiva, que é uma educação baseada em firmeza e gentileza, né? Muitas vezes nós chamamos de o caminho do meio, né? Ou seja, e que não é algo simples. Na verdade, eu acredito que em nenhum modelo filosófico, nenhum modelo educacional seja simples. Nós procuramos, né, através de palestras, seminários, workshops, eventos com pais, com mães,
né? Simplificar a explicação, simplificar de como nós mostramos, né, a disciplina positiva e o seu funcionamento, mas não há na disciplina positiva, não há na psicologia, né, uma receita de bolo para a educação ideal, para a educação maravilhosa, né? Você aprende aqui uma receita, você aprende um passo a passo, coloca em prática com o seu filho e vai dar tudo certo, né? Isso não existe e é importante que a gente não tenha ilusão. Agora, quando alguém se preocupa, né, quando alguém pensa o que eu estou fazendo de errado com o meu filho, ou o que eu poderia fazer de diferente com o meu filho, quando alguém para pensar, né, a relação que tem com o filho, com a filha, a disciplina positiva deve ser apresentada a essa pessoa, né? A disciplina positiva pode ser uma das respostas para essa pessoa. Então, normalmente, nós, pais e mães, e eu mesmo, ao longo da minha vida, fiz isso, né? Eu sou pai de 3 filhos, meus filhos hoje eu diria que são adultos, né? Eu tenho um filho com 30 anos, e eu tenho um casal de gêmeos com 26 anos. Então, quando eu encontrei a disciplina positiva, eu já não vivia mais a coisa da educação parental, eu já não morava mais com os meus filhos quando eu conhecia a disciplina positiva. E como é que eu eduquei os meus filhos? Bom, do jeito que eu aprendi, do jeito que a vida foi mostrando, do jeito que eu vi meu pai, minha mãe, amigos. E eu acredito que a maior parte dos pais e mães fizeram dessa forma, né? Como aprenderam com os pais. Muitas vezes imitando aquilo que os pais fizeram, outras vezes, ao contrário, né? Invertendo completamente o que os pais fizeram, né? É muito comum a gente encontrar pai e mãe que diga, não, o meu pai era assim, minha mãe era assado, e eu não queria fazer o mesmo para o meu filho. Então fez diferente, né? Mas sem ter lido muita coisa, sem ter estudado muita coisa, mas no dia a dia ali, né? A gente também encontra aqueles que não querem fazer o que os pais fizeram com eles, mas não conseguem sair desse ciclo, né? Sim, e não é fácil, porque não há dúvida que os nossos pais, né, os pais de todos nós, são uma grande referência. Por mais que alguns de nós os considerem como uma referência negativa, a não ser seguida, a ser mudada, mas não tem como dizer que eles não são referência, né? Então, eu não reproduzo muitas coisas que eles fizeram, mas sem perceber eu reproduzo outras, né? Sem perceber, muitas vezes eu trabalho com os mesmos valores, apesar de tentar mudar os métodos. A disciplina positiva, ela está baseada em 5 critérios, ou algo seria equivalente a 5 pilares. Sim. Todos eles têm importância, todos eles se integram. É muito difícil, às vezes, explicar um sem explicar o outro, né? E uma coisa que eu percebo muito, desde a minha primeira formação, né? Eu participei de 2 formações, participei de uma série de atividades, de congressos, tal. É aquilo que você falou agora há pouco, né, no começo da apresentação, que é a ideia da conexão, né? A ideia da conexão, ela está presente em cada momento de cada obra da disciplina positiva, obra teórica, e, obviamente, em cada prática da disciplina positiva, né? Sempre que nós pensamos no relacionamento parental, na educação parental, a gente pensa na conexão. Então, não existe, para a disciplina positiva, educação sem conexão, né? Quer dizer, uma educação saudável, né? Uma educação que promova o desenvolvimento da pessoa, né? Ela necessariamente precisa de conexão. E além da conexão, quais são os outros critérios, né, os outros pilares da disciplina positiva? O respeito mútuo, a ideia de longo prazo, né, perceber que os jovens pensam, sentem, aprendem, né, e decidem por si só, e isso não acontece da noite para o dia, é um processo, né? Algo que é muito importante, muito interessante, uma reflexão que eu trago para a gente fazer aqui hoje, que é
ensinar habilidades de vida e habilidades sociais e o incentivo à descoberta de capacidades, né? Porque todos nós, todo ser humano, todos nós somos dotados, né, de capacidades. Sim. Às vezes desenvolvemos mais algumas, desenvolvemos menos outras, tá? Mas é importante que nós incentivemos nossos filhos, incentivemos nossos alunos a desenvolver os seus potenciais, a tomarem consciência dos seus potenciais, né, e a desenvolverem os seus potenciais. E a neurociência, ela diz que o nosso cérebro é programável, né? E que cada um de nós é que é responsável por essa programação. Então, quando a gente empodera esse adolescente, quando ele sabe disso, olha que tanto de coisa positiva, né, que a gente pode trazer para a vida dessa. Sim, e aí você usou uma expressão também, que é uma expressão muito importante para nós, né, no processo de educação, que é empoderamento, né? Ou seja, permitir que o jovem, né, descubra os seus poderes e ajudar o jovem a usar esses poderes, né? Sempre percebendo quais são as habilidades sociais, as habilidades de vida, né, que nós queremos e que ele pode desenvolver, né? Bom, eu até, assim, Cláudio, só abrindo um parêntese aqui, trazendo aqui uma curiosidade, né? E uma curiosidade até preocupante, que na nossa adolescência nós somos 3 vezes mais propensos a sofrer ferimentos graves ou a morrer, né? E isso não é por acaso, porque nesse momento de adolescência a nossa força física aumenta, a nossa resistência ao calor, ao frio, né, à fome. O adolescente, ele adquire mais agilidade, né, de resposta, enfim. E para o adolescente, a questão é conseguir sustentar toda essa exploração, né, do que o meu corpo é capaz, com esses comportamentos arriscados e perigosos que eles costumam adotar. Então, ao empoderar o meu adolescente, ao me conectar com ele, eu consigo trabalhar com esse adolescente de forma que ele entenda que isso é um processo natural, né, que é biológico, e a gente consiga reduzir um pouco, né, esses riscos. Eu percebo que essa é uma grande preocupação, e é uma preocupação justa, né, de pais e mães, que é com os riscos que os seus filhos correm, né? E por que isso? É bastante curioso. No livro que a gente toma como base, né, que é o Disciplina Positiva para Adolescentes, ele começa fazendo uma comparação que eu acho que todos nós aqui, vocês que estão nos assistindo, pais e mães, talvez tenham percebido, e se não tem filhos adolescentes ainda, conseguirão imaginar, né? Quando nós temos filhos pequenos, por volta aí de 1 ano de idade, um pouquinho menos às vezes, e os filhos querem começar e precisam começar a andar, a nossa tendência é alargar os espaços, né? Criar proteções, tirar coisas de vidro perto, tirar coisas pontudas de perto, né? Mas nós alargamos os espaços, nós estimulamos, né? Nós damos aquele empurrãozinho, certo? Nós nos colocamos, pai, mãe, irmãos, numa roda, né? Sabendo que a criança pode cair, sabendo que ela pode se machucar e que isso faz parte, mas a gente tenta estar ali do lado, né? E ter um certo controle sobre isso. E quando chega na adolescência, é uma situação que parte dela se repete, né? Por quê? Porque as crianças, agora, os jovens, eles querem alargar os seus espaços. E o adolescente continua querendo alargar os seus espaços. Só que a maior parte dos pais acha que chegou no limite do alargamento, né? E muitas vezes usa essa justificativa, ou seja, a segurança do filho, né, para dizer, não, você não pode ir além disso aqui, tá certo? Então, você não pode ir aonde você bem entender, você não pode usar a roupa que você quer, você não pode ouvir a música que você quer, você não pode sair do que você quer, você não pode decidir que horas você vai voltar, né, porque você corre riscos, né, e existe perigo no mundo lá fora, e existe mesmo,
existe mesmo. Mas o mundo lá fora é o mundo que todos viverão, né? E aquele que está na adolescência um dia viverá. Sim. Então esse é o grande dilema, né? O grande dilema dos pais, muitas vezes é esse, né? Como alargar o espaço, né? E minimizar os riscos. Porque tudo aquilo que você falou é correto, só que tem um dado que é muito importante, né? Você falou na transformação da força física, transformação corporal, transformação hormonal, né? Ou seja, a transformação da pessoa, mas também existe a transformação cultural, né? Porque o que significa ser adolescente? Ser adolescente significa estar num momento da vida de transformação. Mesmo. Isso é o ser adolescente, de grandes transformações. Essa é a grande diferença, tanto para a infância como para a idade adulta. Isso não quer dizer que na idade adulta nós não nos transformemos. Até mudamos, aprendemos coisas novas, mudamos comportamentos antigos, claro, né? Mas é um processo mais gradual, um processo mais tranquilo. E na adolescência, não. Ele é um processo de maior ruptura, né? Porque é um novo universo, são novas descobertas. Tá? Nem sempre essa ruptura trará como consequência choques, né? Mas sempre é uma ruptura. Tá? Então você encontra situações diferentes. Eu acho importante a gente deixar sempre claro o seguinte, né? Quando nós falamos assim, os adolescentes, a gente está falando de uma forma geral. Assim como quando nós falamos os pais, nós estamos falando de uma forma geral. E essa forma geral é a forma que é predominante. Então é claro que alguém que está nos ouvindo aqui pode pensar, mas o meu filho é diferente, mas comigo é diferente. E pode ser, né? Existem casos, existem elementos pontuais para cada família, para cada indivíduo. E toda a nossa abordagem, num primeiro momento, ela é uma abordagem geral, daquilo que é predominante para essa faixa etária, né, para esse momento que é a adolescência, naquilo que é predominante, né, para um conjunto de pais e mães. Né? Bom, para a gente continuar, eu até gostaria de fazer uma pergunta para todos, mesmo sabendo que eu não estou ao vivo nesse momento, né? Mas eu queria que todos pensassem nesse momento o seguinte: como você vê, como você enxerga o seu filho, a sua filha adolescente? Quais são as palavras que vêm à sua cabeça, né? Ou como você vê, como você enxerga a adolescência de uma forma geral? Os amigos dos seus filhos, os seus sobrinhos, né, os filhos dos seus vizinhos próximos, né, dos seus amigos próximos, tá? E aí o seu filho dentro desse conjunto, certo? Eu não sei se na sua cabeça aparecem algumas palavras, se você está pensando, né, nessa definição, mas eu colocaria aqui uma primeira coisa importante. Quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as definições, aquilo que ele é hoje, ele não será sempre. Essa é a primeira coisa. Ele está no momento de mudança. Então, aquilo que ele é hoje, ele não será daqui a alguns anos. Certo? Então, nós chamamos esse período aqui de individuação. Né? É uma época de aprendizado, é uma época de escolha, é uma época de transformação. Certo? E depois dessa pergunta, eu gostaria de propor para todos nós um exercício. Tá? E aí eu pergunto o seguinte: você se lembra da sua adolescência? Você se lembra de como você passou por esse processo de transformação? Você cometeu erros? Como é que os erros foram consertados? Então, talvez você comece a se lembrar de alguns eventos
né, de algumas coisas que aconteceram na sua adolescência e que você hoje não faria e que você depois considerou como equivocado, como errado, né? Como é que isso foi consertado? Não há dúvida que muitos dirão que levou uma bronca, levou uma chinelada, umas palmadas, alguns até levaram uma surra e nunca mais fizeram, né? E muita gente faz isso até hoje, né? Quer dizer, aquela coisa de uma palmada não dói, certo? Uma palmada não mata ninguém. Quando você bate e quando você reprime, né, dá uma bronca, né, dá um sermão, é provável que você obtenha um resultado imediato. É provável que você, né, coloque o seu filho, a sua filha no eixo, nos trilhos. Mas a pergunta é isso que educa? Né? Isso é educação? E é claro que essa resposta tem a ver com o anterior, tem a ver com uma outra ideia, né? Que é exatamente o que é educação para você, certo? Muita gente acha, e é uma ideia predominante, que uma criança educada e que um jovem educado é aquele que faz aquilo que eu mandei. Se eu disse assim e ela faz assim, ela é educada. Se eu disse assado, ela faz assado, ela é educada. Né? E se ela cumpre as determinações que o pai e a mãe deram, se ela faz tudo direitinho, ela é educada. Certo? Certo. Então, por outro lado, tem a visão do filho, né? Que ele está vendo o pai ali que bate, né? E o que esse filho está decidindo sobre si mesmo e sobre a sua relação com os seus pais. Qual é a reação, verdade? Né? Isso, porque aí do lado de cá, ele pode estar decidindo que os pais não são confiáveis, que ele não vai mais ser pego. Eu falei reação, mas na verdade o que você está falando é mais importante, qual é o sentimento, né? Isso, né? Então, assim, o que ele está decidindo sobre isso? E quando ele decide, por exemplo, que os pais não são confiáveis, que não são as pessoas com quem ele vai contar para dividir as coisas da vida dele, isso é muito sério, não é verdade? Porque a conexão entre pais e filhos, que é algo tão forte desde o nascimento, ela começa a ruir, que é uma coisa natural na fase da adolescência, né? Eles já se separam um pouco, já se afastam um pouco da família, do pai, da mãe, dos irmãos, é uma coisa natural. Mas quando o sentimento que ele tem em relação a esse educador, né, ao seu pai, a sua mãe, esse sentimento de se isolar, de não querer ver mais, essa desconexão, ela pode ser muito desorientadora na vida do adolescente. Não, ele vai começar a buscar orientação em pessoas, de repente ali nos amigos, em pessoas que não têm, né, o mesmo amor, os mesmos valores para orientá-lo. Exatamente. E na verdade ele acaba aceitando, digamos assim, abaixando a cabeça, respeitando a ordem que foi dada, mas começa primeiro, como você falou, né, a perder confiança, a perder a conexão, né, e com os próprios pais, quer dizer, então ele vai sempre repetir, ele sempre vai fazer porque ele foi ordenado a fazer, né? Agora, tem um agravante ainda, né, que você começou a falar e que eu me lembrei. O agravante é quando, além disso, ele começa a se sentir incapaz. Sim, né? Ele começa a ser desencorajado. É verdade, meu pai tem razão, eu não sei fazer, eu não sirvo para isso, eu nunca vou dar certo, eu faço tudo errado, né? Quer dizer, isso e aí, é mais significativo ainda, né? Isso. E nesse processo ele se isola dos pais, se isola dos amigos, né? Porque se é natural ele se afastar um pouco da família, não é natural ele se isolar de todo mundo. Isso não é natural para ninguém, não é verdade? Sim. Aí a tendência, a situação do jovem adolescente, né, ela se agravar, né? Quer dizer, o fechamento, né, a introspecção, né, e a falta de referências, a falta de pessoas com as quais se possa dialogar.
E se né? sentir desencorajado, né? A tomar qualquer atitude diante da vida. Começa a se sentir, assim, um fracassado, né? E aí ele desiste de lutar, até de sonhar pelas coisas Sim. que ele gostaria. Isso é realmente muito sério. É porque ele acredita, porque ele começa a acreditar cada vez mais que ele não tem as capacidades, as habilidades, as competências, né, para chegar naquilo ali, né? A gente conhece pais e mães que pegam, digamos assim, vai usando a linguagem popular, que pegam tão pesado com os filhos, tão pesado com os filhos, né, que desenvolvem todo um processo exatamente de desencorajamento. Sim, né? sim. Mas é interessante, né, isso que você falou, esse complemento aqui que nós fizemos. E aí eu queria, inclusive nesse momento aqui, eu acho que os pais que estão nos ouvindo estão um pouco refletindo sobre o primeiro exercício que eu propus, para eles pensarem sobre a própria adolescência, chegando, né, a questão do resultado imediato, da educação, né? Eu quero fazer um segundo exercício que complementa o primeiro, né, que é um exercício muito comum que a gente faz em workshops de disciplina positiva para adolescentes, mas também até em sala de aula, né? Que é aquela coisa a gente fazer duas listas. Você lembra, Nayara, como é que é? Sim, Né? sim. Ou seja, na primeira lista, a gente coloca aquilo que nós consideramos como comportamentos desafiadores. Sim. Né? Uhum. E aí, normalmente, os pais... a ideia do desafiador normalmente é entendida como os aspectos mais negativos, né? Sim. Eles se isolam, eles são respondões, bate porta, não obedece, é rebelde, não quer estudar, deixa a lição de casa para a última hora, procrastina em tudo, né? E aí então você faz uma lista, né, de características, comportamentos desafiadores. E é interessante quando a gente tem um grupo de pais, né, numa roda, 10, 15 pais, que vão aparecendo, a maior parte concorda com quase todas, né? E aí aparece uma série uma coisa que eu não lembro, o outro fala, tal. E a gente constrói essa primeira lista, né, de comportamentos desafiadores dos adolescentes. E aí a gente vai construir uma segunda lista. Se a gente está num grupo, né, geralmente a gente pega uma lousa ou um flip chart, né, divide ao meio, faz 2 papéis, né, coloca de um lado, e é interessante, a pessoa ela vai para a segunda lista, ela continua enxergando a primeira. Né? Sim. E aí você pergunta, né, quais as características e habilidades de vida vocês acham que um jovem precisa desenvolver para ser feliz e se tornar um membro significativo e importante na sociedade, né, em que ele vai viver. Né? E aí começa, então, né, e é claro, quando você pergunta o que você acha que um jovem, as pessoas pensam nos seus próprios filhos. Sim. Né? Então, eu quero que ele seja feliz, uma pessoa corajosa, uma pessoa determinada, bem-sucedido, né? Bem-sucedido, empático, uma pessoa... E aí você começa capaz de tomar as próprias decisões. Capaz de tomar suas próprias decisões, equilibrado, né? Então, aí as pessoas colocam os comportamentos que são características, habilidades de vida, e aquilo que nós queremos para os jovens, é aquilo que nós queremos para os nossos filhos, é aquilo que nós queremos para os nossos alunos. Né? E aí a gente tem que fechar os 2 exercícios. Né? Ou seja, voltando para a questão anterior, se uma palmada não dói, se uma chinelada não dói, se você apanhou e não se tornou uma má pessoa, é verdade, a maior parte é assim, pode ter apanhado, eu apanhei, né, e não é por isso que eu me tornei uma má pessoa, também. Eu bati nos meus filhos, né? Eu confesso aqui, eu dei umas palmadas nos meus... Hoje não faria isso, hoje se eu tivesse um filho, não faria isso de jeito nenhum. Já pensava um pouco assim antes de conhecer a disciplina positiva, depois então, né, eu percebi as justificativas. Né? Quando você olha para aquilo que você deseja para os seus filhos, para aquilo que você deseja para os seus alunos, né, a pergunta final é com a palmada que a gente vai chegar lá? Né? É com o castigo que a gente vai chegar lá? Né? É com a surra, é com a bronca, é com um sermão, e aí a resposta fica mais fácil. Né? Não é. Não é. Humilhando ou envergonhando, né? Nada disso leva os nossos filhos a desenvolverem boas habilidades de vida, né?
E o E é mais nossa interessante, responsabilidade, né? Cláudio, que eu acho muito interessante nessa lista, é porque quando a gente consegue visualizar as duas, que muitas coisas que tem no comportamento do nosso filho, que hoje para nós é desafiador, quando você olha na segunda lista, é como se aquele comportamento desafiador ele tivesse se tornado em algo mais maduro, certo? Então, por exemplo, às vezes eu tenho aqui um filho que responde, né? Que ele me deixa nervosa porque eu falo não e mesmo assim ele vai lá e ele quer fazer. Mas aqui na vida adulta, eu quero que ele seja corajoso, que ele seja capaz de tomar as próprias decisões, não é? Então, assim, Sim, esse comportamento desafiador, para nós, é, ele causa, né, raiva, causa um desconforto, mas é o adulto que deve orientar esse comportamento para esse comportamento ser um pré-requisito para um novo comportamento, né, que ele vai ter como adulto. E às vezes, se exatamente. a gente tira tudo isso do menino, né, da menina, não pode, não faz, então a gente acaba tirando tudo que ele podia ser, né, tudo que ele podia ser na vida, porque no lugar de a gente canalizar isso para um lugar positivo, a gente simplesmente foi excluindo, negando, Sim, excluindo e dizendo que era ruim. exatamente. E, na verdade, a gente não permitiu que ele fizesse a sua experiência. Quando a gente pega esse exercício, e existem muitos exercícios, né, muitas atividades que a gente poderia fazer, né, para a disciplina positiva, eu acho que, resumindo, a grande questão é como é que você passa da primeira lista para a segunda, né? Como é que você enxerga um jovem de 13, 14 anos, né, 16, 17 anos, que está naquela primeira lista de comportamentos desafiadores para um adulto, né, de 23, 24, 25, 30 anos com outro comportamento? Né? Como é que você transita de uma lista para outra? E a responsabilidade é nossa, né, de quem educa. Sim. A responsabilidade não é deles, a responsabilidade é nossa. Aliás, você estava falando, eu estava lembrando uma coisa assim, né? Porque o livro que a gente toma como base chama Disciplina Positiva para Adolescentes. Eu vou Na mostrar verdade, é ele aqui. disciplina, exato. Na verdade, o nome dele é Disciplina Positiva para Pais, para a Educação dos Adolescentes, né? Não é um livro para o adolescente ler, Não, não é o discurso para o adolescente. não. O que nós fazemos aqui é um convite para os pais, para as mães, para os responsáveis, para os educadores lerem, conhecerem, refletirem, né? Porque é nossa responsabilidade, não é a responsabilidade deles. Não é dar esse manual, mesmo porque isso não é um manual, né? Mas não é dar esse livro para o adolescente e falar, ó, tô, leia o livro aí, porque você vai melhorar a sua vida. Não, 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 não é isso. E também nem funciona assim para o pai, né? Eu acho que já é um grande passo a leitura desse livro, é um livro muito bom, muito gostoso, né, que dá grandes sacadas, né, e entende um pouco melhor o que é a disciplina positiva, né, as dúvidas elas vão, porque é natural que você vá lendo, não concorde com algumas coisas, tenha dúvidas em outras, é bastante natural. Mas as conversas, né, as rodas de conversas, os workshops e etc., eles são fundamentais. Eu acho que a partir daí a gente chega num ponto que tem muito a ver com esse momento da pandemia, né? Porque quando o pai e a mãe se dão conta, né, que a responsabilidade é deles, nós temos um momento que no primeiro momento é negativo. Você fala alguma coisa sobre a pandemia e o isolamento. Nossa, é uma chuva de, né? Que horrível, tá? Tanto a questão da doença por si só, é claro, muito horrível, né? Como a situação, né? É só coisa negativa, é muito ruim por causa disso, é ruim por causa daquilo, mudou a vida do mundo, não estava no plano, tem a questão econômica, a questão do emprego, né? Tem muitas coisas importantes, mas beleza, é normal. Mas o que tem de bom? Tem um tempo, né? Ou seja, que é o que a gente está propondo que seja um tempo de conexão, né? Que seja um tempo para você que está com mais tempo em casa, com o seu filho, com a sua filha adolescente, tome a iniciativa, né, de criar, estabelecer com ele uma conexão maior, né? E às vezes eu acho que
existem coisas que aparentemente são simples, né? Mas que não são fáceis. Por exemplo, ouvir, né? Não é só a disciplina positiva que fala muito em escuta, escuta ativa, né? Para que serve? O que você precisa ter com o seu filho é um tempo de qualidade. Não é um tempo para dar bronca, não é? Não é assim, vou passar meia hora com meu filho, aí você senta com ele e fala, e aí, como é que tá a escola? Lição tá em dia? Né? Tá assistindo a videoaula? Tá tudo certo aí? E aí você faz, né? Você vira inquisição. E você passa meia hora fazendo inquisição nele. Fala aí, tô te ouvindo. Quero ouvir o que você tem para me dizer sobre a escola. Não é isso. Não é essa escutativa, né? Então, isso é uma coisa interessante. E a escutativa, no primeiro momento, é você querer escutar, sem inquirir, sem questionar, né? Apenas saber sobre ele, aquilo que ele quer falar, né? Aquilo que é importante para ele. Talvez para a gente seja importante saber como ele tem na escola, normal, para um pai, para uma mãe. Né? Não estou dizendo que você nunca deve fazer isso, né? Mas você tem que ouvir as coisas que ele quer falar. As coisas têm a ver com a vida dele, sem com o que ele gosta, do que ele criticar, vai fazer. Deixar ele falar aquilo que ele quer e ouvir de verdade, né? Não é ouvir com o celular na mão, não é ouvir cozinhando, ou, né? ou ficar criticando, ou dando um monte de conselho. Ele está lá falando e aí... Dá conselho no meio. Isso, né? Ele nem terminou de falar, nem pediu e você já está, né, bombardeando. E muitas vezes, se um pai e uma mãe acha que é um tema importante, acha que ele deve intervir, né, ele poderia perguntar, né, você quer ouvir minha opinião sobre isso? E pode ser que o adolescente, no primeiro momento, diga não, mas é uma relação de longo prazo. Né? A adolescência não tem uma idade exata para começar, não tem uma idade exata para terminar, varia, né, de um jovem para outro, de uma pessoa para outra, mas sempre envolve alguns anos. Então não dá para você imaginar que você tem a percepção de que seu filho está se tornando um adolescente, lá com, sei lá, vamos pegar um exemplo, de 12 para 13 anos, e aí você fala, opa, vou mudar aqui a minha atitude com ele, vou ouvir mais, vou me aproximar mais, vou me conectar e nunca mais vai ter nenhum problema. Não, não é assim. Né? E quando você percebe, então, no meio, a coisa é mais complicada. Quando já há uma relação conflituosa, quando já há uma relação, né, tensa, fica um pouco mais complicado. Mas mesmo assim é maravilhoso, né? Maravilhoso quando um pai e uma mãe vive a tensão com o filho, 14 anos, 15 anos, 16 anos, e aí o pai, a mãe, descobre a disciplina positiva, descobre uma nova forma, cai a ficha, dá trabalho para reverter, mas sabe, o pai se sente encorajado, né? Tem uma motivação nova. Ele passa a perceber que é possível reverter aquela situação, que é possível trazer o filho de volta. Ele tem que entender que ele nunca mais vai mandar no filho, porque o filho está criando a sua personalidade, né? Mas que ele pode. A gente fala muito de ser um copiloto, né? Você está deixando de ser o piloto do avião do seu filho, está deixando de ser, mas você pode ser o copiloto, né? E é legal se o seu filho quiser o copiloto. E um dia ele vai ser o piloto, ele vai tocar a vida, ele vai sair de casa fazer a faculdade, ele vai casar, ele vai ter filhos, né? E ele vai ser o piloto da própria vida. E ele precisa estar preparado para isso, né? Se a gente só dá ordem, só dá ordem, só dá ordem, só diz para ele o que é certo, o que é certo, o que é certo, o que é certo, quando chegar a vez dele, ele vai ter dificuldade, né, para tomar esse tipo de decisão. Então, é essa coisa, né, do encorajamento, né? E é fazer pergunta e ouvir, né? Então, o que aconteceu? Né? Quer dizer, chega um comunicado da escola, você viu na internet uma nota baixa e você acha que você tem que cobrar aquilo, né? O que aconteceu, né, para você tirar essa nota? Deixa ele falar, né? Mas você não acha que essa nota baixa pode te prejudicar? Deixa ele falar, certo? Você acha que é possível recuperar essa nota? Deixe ele falar. O que você poderia fazer para recuperar essa nota?
E aí você começa a estabelecer combinados. Sim. Né? E aí ele está te dando o direito de você cobrar dele o combinado, porque ele vai te dizer o que ele pode fazer. Ah, eu posso estudar mais. Ah, ok. Quando? Em que horário? Ah, eu preciso de uma aula particular. Ah, é possível? Não é possível? Né? Ah, eu preciso comprar um livro. Né? Vamos comprar? Eu preciso mudar esse hábito. Às vezes mudar um hábito é demorado, né? Todos nós sabemos. Sim. Nós adultos, nós pais, nós mães, né? Pensa num hábito de um fumante. Pensa no hábito, né, de uma pessoa que acho que muitos de nós já pensou em fazer uma atividade física para melhorar a saúde, mudar um pouquinho a alimentação para melhorar a saúde. Quão difícil é para nós adultos conscientes, né, adultos formados, para um adolescente também inclusive hábitos relacionados ao estudo, né? Não dá para achar que na semana que vem ele já está com a nota 10. É um processo, né? Fazer combinados e acompanhar, né? Combinado e acompanhamento, né? Requer presença. Sim, e às vezes né? ajudar o adolescente a criar a sua própria rotina, né? Uma rotina mais estruturada, que ele consiga ter os momentos de lazer, o momento de descanso e também o momento de estudar. Porque às vezes isso que você fala me lembra muito quando os pais cobram, mas não ensinam como isso pode ser feito. E o adolescente, embora já não seja mais uma criança, mas muitos deles não têm noção do que é isso. Imagina, até um dia desse, quem fazia tudo para ele, que organizava as coisas, eram os pais, né? E aí chega uma idade que uma grande parcela de pais e mães olha e fala assim, não, agora ele já está grande, agora ele se vira. Só que a gente não ensinou isso para ele, né? Esse período de você ensinar, de repente treinar, né? Um período para ele treinar, para ver se ele realmente aprendeu, para que ele possa ir se apropriando dessas coisas. O que é mais importante para os pais, para as mães, é realmente ensinar habilidades de vida. E aí, com as habilidades que ele vai adquirindo, ele vai aprendendo a tomar decisão, né? Ele vai aprendendo a se organizar. Né? E o ensinar a habilidade é exatamente aquilo que a gente falou, né? É encorajar, é empoderar. Né? E tem toda uma discussão interessante que a gente não vai conseguir fazer aqui nesse bate-papo, que é a diferença entre elogiar e encorajar. Fica a dica aqui para vocês pais, para vocês mães, já pensarem sobre isso, já buscarem informações sobre isso. Talvez a Nayara traga numa outra conversa, né? Essa questão, né? Às vezes elogiar não é algo muito bom, né? Muitas vezes cria jovens dependentes, né, do elogio. Da aprovação alheia. Da aprovação alheia, precisa da aprovação dos outros, né? E elogiar é muito diferente de encorajar, né? A ideia do encorajamento está muito mais relacionada à ideia do empoderamento, de criar, de permitir que o jovem, né, desenvolva o seu poder, na prática, desenvolva suas habilidades, suas capacidades, suas competências. Né? Isso é importante. Né? E a gente vê isso, inclusive, de forma segmentada. Né? Isso vale para a vida e vale até para a educação. Né? Na própria estrutura educacional escolar, né, a gente pensa um pouco sobre isso. Né? O que a escola tem que ensinar para o jovem, né? Capacidades, competências, habilidades, né? E que, na minha opinião, são coisas muito mais importantes do que os conteúdos. Se você tem as habilidades, você consegue lidar com os conteúdos. Isso chega aqui para nós, né, professores, educadores, no nosso dia a dia da escola, e não é muito diferente no nosso dia a dia em casa, como pai, como mãe. Mas conexão, criar tempo de qualidade, né? Aproveitar esse momento de isolamento para se aproximar mais, né? Para ouvir, para não fazer pré-julgamentos, né? Para não sair dando bronca.
certo? Para perceber que todos nós podemos e devemos aprender com os erros, que errar é uma coisa normal, né? Errar é uma coisa que todos nós erramos, tá? E talvez esse diálogo que eu fiz aqui brevemente sobre uma nota baixa, ele seja referência, né, para que você adapte para cada situação que você, pai, você, mãe, considera como negativa, dentro da sua ética, da sua moral, do seu processo educacional, né? Mas o que nós acreditamos, independentemente do modelo educacional, do modelo moral e ético que cada pai e mãe tem, é que o diálogo é o mais importante, que o encorajamento é o mais importante, né? Que a conexão ela é determinante, né? Isso pode variar, né? Inclusive com pequenas variações de padrões morais e éticos de uma família para outra. Sim. Então, a gente perguntar para ouvir a resposta é diferente de perguntar já para devolver uma crítica, não é isso? Sim. E o adolescente, ele entende essa diferença. Ele entende quando os pais estão levando ele, digamos assim, para uma armadilha, né? Às vezes até o tom da pergunta já é diferente. Sim, então, assim, claro. O perguntar, o ouvir, oferecer ajuda, né? E, de repente, ajudar esse adolescente também a caminhar ali para uma solução para aquilo que se apresenta como uma dificuldade, é uma grande oportunidade de conexão. E querer escutar de verdade e querer encontrar uma solução, né? Mas, como você falou, é fundamental não criar uma armadilha. A ideia não é essa. O adolescente não é burro, né? Ele vai entender, a desconfiança será gerada ou será aumentada, e aí você tem desconexão e não conexão. Né? Na próxima vez que acontecer uma coisa, você chegar nessa vibe aí de fazer as perguntas, ele falar, puta, lá vem ele com esse jogo. Sim. Entendeu? E aí você faz um combinado, você vai fazer um combinado e o combinado não vai ser cumprido, não vai servir para nada. Exatamente. Trazer o filho para próximo de si é importante. E aí a gente pode pegar um pouco essa questão da escola, né? Uma coisa que a gente ouve muito, eu ouço muito ao longo de todos esses anos como professor, como coordenador de escola, pai dando bronca no filho, dizendo, pô, essa é a sua única obrigação, a sua profissão, entre aspas, é ser estudante, né? E existem dois aspectos que eu acho ruins nisso, né? Primeiro, ele ter essa única obrigação. Eu acho que na adolescência e talvez mesmo na infância, os filhos, dentro de um determinado contexto, dentro da sua realidade, da sua idade, é importante que eles tenham outras obrigações. É importante que eles tenham algumas obrigações em casa, é importante que eles tenham algumas obrigações com os irmãos, algumas obrigações com a própria organização da casa. Né? E somando isso tem que ser discutido, não pode ser imposto. Né? Tem que ser mostrado para ele do porquê. Né? E aí uma dica que eu poderia dar, que une essas duas coisas, ou seja, as obrigações domésticas, já que agora estamos em isolamento, né, com a ideia da conexão, é exatamente isso. Vai variar de uma família para outra, né, mas por exemplo, criar um momento de você ouvir música com o seu filho. Você tem ideia de quais são os artistas e as bandas das quais ele gosta? Ótimo. De repente você quer sentar com ele e falar para ele, pô, me mostra o que você gosta de ouvir. Né? E aí ele vai te mostrar. Nossa, nunca vi esse tipo de música. Que tipo de música é essa? Que estilo é esse? Isso é um tipo de rock? Que é? Ele vai te explicar. Entendeu? Ou pode ser, dependendo do seu filho, pode ser na cozinha. Bom, cara, quero fazer um prato diferente hoje. Estava pensando em alguma coisa gostosa. Puta, o que você sugere, hein? Aí ele dá uma ideia. Você quer me ajudar? Né? Então, você trazer, né, o adolescente, a adolescente, para te ajudar na cozinha, por exemplo, mas envolvendo ele. Né? Perguntando o que ele quer comer, o que ele quer fazer. Vamos fazer junto? Né? E isso é um tempo de qualidade. Você vai ouvi-lo, nesse caso, você não estará olhando para ele, porque a proposta é essa, a proposta é vocês cozinharem juntos, ouvirem música juntos, né?
Mas compartilhar, né? Se no momento essa relação ainda é difícil, se você tem que quebrar algo que se já há um clima, né, já está numa fase de mais conflituosa, pode ser inclusive algo silencioso, né? Como vamos jogar uma partida de xadrez, onde ninguém abre a boca, mas os dois ficam ali, né, com atividade conjunta durante 1 hora, 2 horas. Videogame. Vamos jogar uma partida de War, né? War é um jogo que fala-se pouco, né? Jogo de tabuleiro, e aí começa a estabelecer. Então depende muito de em qual momento você está, né, do relacionamento com o seu filho. Mas sempre dá para, né, colocar alguma coisa nova que aumente a conexão. Sim. Principalmente nessa época onde você está mais tempo em casa e ele está mais tempo em casa. É verdade. Cláudio, muito obrigada. Que delícia bater esse papo com você. Quanto conhecimento, né? Quero te agradecer por ter, assim, aceitado o meu convite, assim, tão rapidamente, né? De coração tão aberto. E, assim, eu te vejo falar e vou vendo a paixão que tem nessa sua fala, né? Que isso parece que vai se te tomando, né? E isso é muito bacana, porque a gente, olha, eu sinto isso, né, do lado de cá, e a gente acaba tendo uma conexão também, por isso. Sobre os elogios e encorajamentos, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Quem assistir esse aqui já pode ir lá, Muito bom. dar uma olhadinha, né, para entender melhor essa diferença. Então é isso, tá? Muito obrigada. Mas foi um grande prazer participar, é muito gostoso poder trazer, né, essas coisas da disciplina positiva, poder de alguma forma contribuir, né, nem que seja para a reflexão, né, de pais, de mães, né, para que a gente possa sempre melhorar, né, a relação com os nossos filhos e com os nossos alunos. Obrigado pela oportunidade. Tá. E para quem nos assiste, gratidão por ter nos assistido aqui até o final, e de coração nós desejamos ter contribuído de alguma forma, né, aí para estabelecer uma relação ainda melhor aí dentro da sua família, né? Um grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí.